Olá, muito boa tarde. Vamos começar agora uma conversa comigo e com Everton Showroom para nós falarmos um pouquinho de contratos. Deixa eu ver quem está aqui, se eu acho o Everton. Everton, deixa eu te chamar então. Para nós começarmos a falar um pouquinho então sobre contratos. Vamos lá, pegar aqui o melhor ângulo. Pronto, temos aqui o professor Everton Showroom. Eu vou. Um dos temas mais atuais, mais polêmicos que a gente tem aqui no nosso dia a dia, desde que começou essa historinha horrorosa de Covid nas nossas vidas, são os nossos contratos, né? O que nós fazemos com eles? Se nós somos obrigados ou não a dar continuidade no cumprimento dos nossos contratos? Como é que nós ficamos em relação a isso? Então, primeiro de tudo, é uma honra ter aqui o professor Everton Chorro conosco para participar dessa live em nome da Law Talks. O que é a Law Talks, para quem não conhece? É uma associação internacional de advogados que nós dois fazemos parte. Eu sou mais do núcleo de compliance do núcleo nacional. O Everton hoje é responsável pelo GT, que é um grupo de trabalho no tocante. E então nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre contratos. Everton, o que é contrato? Só a grosso modo, né? São duas partes que de comum acordo resolvem firmar cláusulas que depois são de cumprimento obrigatório entre as partes, né? Você, como excelente profissional que é, vou só fazer uma breve introdução do currículo maravilhoso que ele tem, que ele vai vir aqui nos explicar maravilhosamente bem o assunto. É professor de pós comigo em algumas universidades aqui no estado. Ele é professor de graduação e de pós-graduação, então ele é responsável pelo GT de gestão de escritório da Law Talks no Mato Grosso do Sul. Ele é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. É pós-graduado em civil, processo civil e direito tributário, enfim. É um excelente profissional, extremamente competente, extremamente ético. Por isso que ele vem explicar para nós um pouquinho como é que fica essa situação dos contratos em tempos de pandemia. Everton, como é que fica essa história da força vinculante? Nós somos obrigados a continuar cumprindo os contratos? Não somos? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Juliana, boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde a Você todos. me ouve bem? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Ouço perfeitamente também. Só mexer aqui um pouquinho no volume. Pronto. Pessoal, bom, antes de mais nada, eu tive hoje à tarde até discutindo com alguns colegas, né, e também alguns alunos, né, a respeito dessa questão contratual e até mesmo um cliente, inclusive, estava abordando isso há pouco tempo, né? Como você disse, antes a gente tem que entender o que é contrato. Contrato, pensando nessa visão privada do próprio Código Civil, nós temos uma modalidade paritária, que é essa modalidade onde é feito de par a par, ou seja, né, as pessoas, os signatários realmente constroem o contrato, eles elaboram a minuta, participam então da construção efetiva de cada cláusula contratual, podendo discordar ou concordar, podendo, inclusive, excluir essas cláusulas, né? Esse contrato é o contrato paritário. De outro lado, nós temos também o contrato de adesão, que é aquele contrato realizado em massa, aquele contrato que normalmente a gente está habituado a ver contratos firmados com bancos, né, com empresas de telefonia, que são aqueles contratos onde efetivamente a parte mais frágil, considerando pelo Código de Defesa do Consumidor, ela não elabora, não participa efetivamente da construção de suas cláusulas, mas também é signatária, certo? Isso é o contrato. É o contrato de obrigação. É aquele contrato de coação, né? De adesão de coação. O cara é quase ou assina ou levanta e vai embora, né? Mais ou menos por aí. Você não tem como mudar nada. Você assina ou fica sem o serviço, né? São as opções. Até em razão disso, o Código de Defesa do Consumidor considera
a parte do cliente, do consumidor em si, como frágil, né? Podendo, inclusive, anular, ainda que você assine um contrato de adesão que tenha cláusulas nulas ou anuláveis, o CDC já traz essa proteção, ou seja, você pode assinar que depois, juridicamente, judicialmente, você consegue resolver. O outro contrato, que é esse contrato paritário, que é onde nós iremos mais focar hoje o nosso conteúdo, esse você, como eu disse, constrói, participa da construção de cada cláusula. E é daí, então, que vem essa questão da força vinculante dos contratos. A força vinculante dos contratos, ela nada mais é do que, efetivamente, os direitos e deveres que as partes acabam assumindo no contrato. A gente fala muito em pacta sunt servanda, né? Que é o princípio aplicável aos contratos. Isso, claro, trazendo aí de uma forma geral contratual. Então, esses deveres e direitos atinentes ao contrato é o que é chamado de força vinculante, vincula as partes, portanto, ao seu cumprimento. Tá certo? Everton, a gente ouve às vezes falar em lesão, né? A gente ouve falar em perigo, em teoria da imprevisão. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é a diferença de perigo, de teoria da imprevisão, ou no caso aqui, até de lesão no tocante a contratos? Nós estamos numa situação, né, Juliana, de pandemia, onde eu vejo muita gente, inclusive, confundindo aí o estado de perigo, a força maior, que é a teoria da imprevisão, né, e também com o fato do príncipe, tá certo? Bom, tratando primeiro da lesão, lesão é quando o contrato, já desde o início, ele vem com algum tipo de vício, ele vem com algum tipo de problema. As pessoas efetivamente acabam tendo, uma das partes, né, acaba tendo ali a intenção real de realmente causar dano à outra parte. Então, desde o início já há aquela reserva mental, a má fé, efetivamente, de ter uma vantagem maior. A título de exemplo, a gente pode mencionar aí o fato de você, sei lá, comprar um aparelho de som em uma loja, um aparelho de celular, digamos, um aparelho de celular que custe R$ 2.000, e você vai lá naquele financiamento da loja, né, faz o parcelamento, parcelinhas pequenininhas, você acaba comprando a parcela no aparelho, e aquele aparelho de 2.000, quando você verifica os juros aplicados, acaba ali saindo por 4, 5 mil reais. Isso é a lesão enorme contida no contrato, a exemplo. Essa lesão enorme pode implicar na revisão contratual, na anulabilidade dessas cláusulas contratuais, tudo aquilo que causa um exagero, na verdade, de uma vantagem apenas para uma das partes. Isso seria lesão. O estado de perigo é aquela situação em que você, envolta numa circunstância que oferece risco tanto a você ou ainda a terceira pessoa, né? Risco físico, risco de morte, de algum dano irreparável, você acaba, assim, assinando determinada obrigação e assumindo aquilo, porque você quer resguardar um bem maior, que é a integridade física, que é a vida. Um outro exemplo que eu poderia citar é uma pessoa ligar para você e falar, ó, estou com seu filho aqui, eu quero 1 milhão hoje, né? E dá um jeito, eu quero esse dinheiro. Bom, você fica desesperado, às vezes vai lá, acaba pegando dinheiro com um agiota, digamos assim, e o agiota fala, ó, tudo bem, eu te empresto isso a um jurinho aí de 10, 15% ao mês. Você contou essa situação, a outra pessoa teve ciência, isso é importante, tá, Juliana? A outra pessoa, para configurar esse estado de perigo, ela tem que ter a ciência da motivação, do que te levou, então, a fazer aquele contrato. Sabe que você está no estado extremo e, por isso, acaba, então, aproveitando essa necessidade. Isso seria o estado de perigo. O estado de perigo causa a nulidade do contrato, tá? É quando eu me aproveitaria da sua fragilidade, da sua extrema necessidade de alguma coisa, colocaria ali cláusulas absurdas, abusivas. Aí ele é nulo de pleno direito, é isso? Isso. O estado de perigo estaria voltado, então, a uma questão física, né? O risco de morte, tá certo? Que realmente você estaria ali exposto e a outra pessoa, tendo ciência, resolveria, então, se aproveitar daquela situação. Isso é estado de perigo. Agora, o que mais importa para nós nesse momento, o que está sendo o tempo todo ventilado, que é a questão da força maior, ou até mesmo a confusão em relação ao fato do príncipe, isso a gente precisa deixar claro, é o seguinte: força maior é algo que acontece, que vem depois, é um fato superveniente na relação contratual. Então, primeiro você vai lá, assina o contrato, esse contrato não possui qualquer tipo de vício, esse contrato, portanto, segue ali todas as diretrizes do Código Civil, estamos falando de contrato privado, né? E, posteriormente, acontece um fato que causa evidente desequilíbrio contratual.
Covid-19, por exemplo, né? Então, aquelas pessoas que firmaram contratos pensando que teria, então, uma projeção futura bem diferente do que nós estamos vivenciando, com a Covid-19, certamente tiveram vários contratos que estão aí impossibilitados de cumprimento, não por falta de vontade ou por falta de inadimplemento de qualquer das partes, né? Por vontade de inadimplemento, aliás, mas realmente por algo que foi superveniente. A força maior gera a revisão contratual, buscando reequilíbrio contratual, buscando que as partes tenham a mesma possibilidade de cumprimento do contrato, tá certo? Para que uma não tenha efetivamente uma vantagem maior à outra, tá? Agora, o fato do príncipe, Juliana, esse já é diferente também. Até em um âmbito trabalhista, não vou entrar na esfera trabalhista, até porque não é a minha prioridade, né? Mas, tanto na esfera trabalhista como no direito civil, o fato do príncipe é quando o Estado, em sentido lato, ele resolve por si só, sem uma justa motivação, apenas por intenção dele, chegar e adotar determinada medida. Vamos usar como exemplo aí a questão do fechamento de estabelecimentos comerciais. Por que foi determinado em alguns municípios o fechamento de estabelecimento comercial? Por uma força maior, por causa de Covid-19. Não foi tão somente porque o Estado resolveu, então, vou fechar, vou adotar uma medida extrema. Não. Isso seria fato do príncipe. Agora, os fechamentos que estão ocorrendo é força maior. Isso causa... Não podemos imputar ao Estado, portanto, essa responsabilidade. Tá certo? Tá. Então, aqui, para deixar bem claro para a gente, quais essas consequências, então, de eu decidir aplicar essa teoria da imprevisão ou de força maior? Quais os reflexos que isso pode vir trazer para os... Vamos supor, eu e você celebramos um contrato, quais os efeitos que isso pode repercutir no nosso contrato? Certo. Bom, pensando no contrato de forma geral, e aí eu gostaria depois de fazer até uma ressalva para contrato de shopping center, a normalidade é que se tenha uma revisão, tá? Então, pensando em força maior, eu busco uma revisão. Vou dar um exemplo. Um contrato de locação residencial. Eu tenho a necessidade de morar, eu firmei o contrato, eu estava adimplente, eu não vinha inadimplente antes de que ocorresse o evento de força maior. Com base no evento de força maior, eu busco uma revisão contratual. Então, até pelo artigo 421 do Código Civil, pela vontade, na verdade, de se manter ali o contrato vigente, né? O Poder Judiciário, ele tem como primazia manter o contrato. Então, por isso, para evitar uma dissolução contratual, ele acaba fazendo uma revisão daquele contrato. Como tem ocorrido. A gente tem observado aí que vários juízes têm suspendido, por exemplo, pagamentos de aluguéis comerciais, né? Em razão do fechamento, em razão... Isso tudo decisões esparsas, porque até então a gente não tem uma decisão do próprio Poder Judiciário falando a respeito disso. Está aí a aprovação, que nós vamos falar em seguida, né? Mas tudo, por enquanto, está sendo uma decisão, são decisões esparsas, mantidas aí a partir do artigo 478, 421 do Código Civil. São decisões isoladas, cada caso é um caso, não tem um padrão a ser seguido. Tá, agora voltando lá um pouquinho para a lesão que você nos explicou no começo. Eu consigo aplicar a lesão, né, essa situação de lesão nos contratos enquanto tiver nesse período horroroso de pandemia que a gente está vivendo? Dá para aplicar essa fundamentação numa revisão contratual ou numa situação assim? Dá sim. Vou dar um exemplo para vocês, pensando agora em relação ao contrato, voltado ao contrato de consumo. Sabe quando faltou álcool em gel, máscaras, etc., né? Ou ainda um outro exemplo, lembra daquela greve dos caminhoneiros? Então, lembra quando os caminhoneiros tinha gente falando que tinha pago aí R$10 um litro de combustível? Ou ainda agora, com essa pandemia, o álcool em gel, um litro, com 5 litros, digamos que custe R$70, tinha gente cobrando 120, 140, R$150, né? Tudo isso é lesão enorme. Então, você que cumpriu, acabou pagando muito mais caro, não é um aumento mais ou menos, um pouco a mais. Não, muito mais caro no álcool gel, muito mais caro numa máscara de proteção, ou no caso do combustível, e você tem tudo isso efetivamente provado, né? Certamente você poderá, então, aplicar essa questão da lesão, especialmente nesse momento de Covid-19, nesse momento da pandemia. Porque são, na verdade, exageros, né? Enriquecimento sem causa. Um preço que se tornou exorbitante
realmente o dobro, às vezes, do valor, muito mais que isso, de uma maneira injustificada. Tão somente a lei do mercado, né, a procura, a oferta, tudo isso não é tão considerado em relação quando se fala em lesão. Lesão é aquela vontade realmente de se aproveitar da situação e eu vou então ganhar dinheiro com isso. Essa seria a ideia. A gente vê muito a questão da lesão, Juliana, em contratos revisionais, onde a gente fala, olha, o banco, a taxa média do banco é 14%, 15%, esse banco aqui está cobrando 25%. Então, quando se busca uma taxa média muito mais alta, e isso eu acredito, na verdade, não apenas em relação ao direito bancário, mas como um todo, que passado esse momento de pandemia, vai ter muita gente procurando serviço de advogado, assessoria jurídica, para fazer revisões ou até mesmo anulações de contratos firmados aí com essa margem de lesão. Então, todas as vezes que a gente tiver conhecimento de alguém está agindo com má fé, com preços abusivos, aquele jargão que a gente usa, né? Cláusulas leoninas, abusivas, draconianas, aquelas coisas assim, praticando com má fé para o lado do consumidor, a gente pode tentar alegar, com base na fundamentação jurídica dessa lesão, e pedir uma revisional dos contratos. Isso é extremamente interessante, porque muita gente passou por isso agora, né, Everton? Nós tivemos isso claramente em N situações. Só tem esse preço, quer leva, não quer, fica sem. Então, muita gente abusou da situação do hipossuficiente, do consumidor frágil, né, e se aproveitou dessa situação. A gente viu... Pode falar. Tem uma situação que você fica com medo, né, Juliana? Você precisa, você não tem outra opção, você acaba aceitando todos esses preços abusivos que eles nos colocaram, porque você precisa do produto ou do serviço, senão não estaria procurando alguém para fazer. Eu estava vendo que tem um projeto de lei, né? Projeto de lei 1179 de 2020, referente a essa situação dos contratos, como é que fica, como é que não fica, quem que é obrigado a cumprir, quem pode achar uma lacuna ali, uma brecha ali, para se eximir da responsabilidade. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso, fazendo um favor? Sobre esse projeto de lei, como é que fica em relação aos contratos? Claro, o projeto de lei, esse projeto de lei 1179 de 2020, ele teve seu texto base aprovado agora, no mês de abril, recentemente, pelo Congresso, né? Ele trata de vários assuntos, tá, Juliana? Um deles é o contrato. Ele trata também, por exemplo, dando autonomia aos síndicos de condomínio, adotar medidas até mesmo de restrição do uso das suas áreas comuns, né, pensando em inibir aí o avanço do vírus, mas de outra maneira também trata em relação aos contratos. Esse projeto de lei, ele vai instituir, na verdade, um regime especial, um regime transitório de intervenção nesse domínio econômico privado, nessas relações privadas. Então é importante dizer que esse projeto de lei, ele não vem para revogar nenhuma norma. Ele não vem para alterar o Código de Processo Civil, ele não vem para alterar o Código Civil, ele vem para trazer novas situações nesse momento de pandemia, ou seja, transitórias. Dentro da questão contratual, uma das situações que mais estava sendo discutida, inclusive acabou esse trecho sendo vetado nesse texto base que foi aprovado agora em abril, era em relação à possibilidade de suspensão do pagamento de aluguéis. Isso não vai ocorrer mais, tá? O projeto de lei teve essa parte suprimida, né? Foi vetado exatamente para que fosse inibido aí um desequilíbrio econômico-financeiro. Imagina que você vai lá, faz o investimento, constrói uma casinha, aquela casa ali vai ser alugada e aquela vai passar a ser sua renda. De repente, vem um projeto de lei e fala, não, o inquilino não precisa mais pagar por força maior. Aí você que está na outra ponta, como que você fica em relação às suas contas? Então, isso causaria um desequilíbrio, né? Pensando em shopping center, por exemplo, temos sim, não temos nenhuma decisão ainda por força de lei, que suspende a obrigação contratual dos lojistas em pagar o aluguel, o condomínio, o fundo de promoção. Temos as decisões também esparsas, como eu disse, fazendo essa suspensão, que, ao meu ver, estão sendo, inclusive, todas recorríveis, né? Está tendo um grande avanço nesses recursos, porque nós temos o artigo 54 da Lei do Inquilinato, que fala que os contratos de shopping center é um contrato muito especial. Tanto é especial, que ele fala o seguinte, esse artigo 54, entre lojistas e empreendedores vai vigorar o que as partes acordarem.
Ou seja, aplicação clara da força vinculante dos contratos, do princípio do pacta sunt servanda, de uma forma absoluta. Ainda que exista um regime de força maior, ainda que se diga o empreendedor de shopping center tem mais poderio econômico do que um lojista, o empreendedor também depende da sua renda para suspender. Eu tenho algumas pessoas que a gente assessora no Mato Grosso, alguns shoppings, na verdade, tem um deles que estava com o shopping praticamente vendido para um grupo de São Paulo e teve imediato, né, paralisação na sua relação contratual e, em decorrência do grande número de inadimplência, o shopping está em grandes dificuldades. Então, veja, temos que analisar as duas pontas. Não apenas o que efetivamente o lojista precisa, mas o que o empreendedor também precisa. Não efetivamente apenas o que o inquilino necessita, mas também o que o locador precisa. Não se trata apenas de ganho econômico. Às vezes, aquela renda é efetivamente a verba alimentar que a pessoa possui. Então, esse trecho de suspensão de pagamento aluguel pode acabar com isso. Isso aí foi suspenso, foi retirado, na verdade, do projeto de lei. O que se fala nesse projeto de lei em relação aos contratos, especialmente de locação, é que aquelas medidas, aquelas ações ingressadas de 20 de março de 2020 em diante, essas não terão liminares de despejo concedidas. Então, ainda que a ação vai continuar tramitando, vai continuar vigente, né? Só que liminares de despejo não serão concedidas. Ou seja, vai ter que aguardar efetivamente em relação ao julgamento do mérito daquela ação. Ou pelo menos até que esse projeto de lei, essas medidas transitórias, não estejam mais em vigor. Tá? Everton, tem aqui algumas questões que eu vou colocar para você. O Enzo, nosso ex-aluno, que é aquela... Lembra do Enzo, aquele nosso ex-aluno que era da N84 e foi? Né, Enzo? Ele te perguntou o seguinte: a revisão contratual na esfera educacional há essa possibilidade da revisão contratual na esfera educacional? E a Dani, né, nossa líder da Law Talks aqui no Mato Grosso do Sul, está perguntando para nós justamente em relação às escolas particulares, como é que fica essa situação. Vamos lá? Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nós temos que fazer uma separação, né, Juliana? Primeiro, o que é educação, o âmbito da educação. Então, quando se fala em educação pré-escolar, aquela educação, sabe o hotelzinho, aquela escola onde seu filho vai para efetivamente ter ali atividades lúdicas, mas ele não está efetivamente na escola, né? Ele não está tendo ali um currículo que pode ser mantido ao vivo, como a gente vem fazendo, inclusive, nas nossas aulas, né? As instituições têm se adaptado, tanto particulares quanto públicas, para que as aulas não sejam suspensas. Então, você tem ali as aulas online ministradas. Quando o trabalho, quando o serviço, ele continua a ser ministrado, não se fala em redução, não se fala em cancelamento, né? Ainda que a força maior, que nós falamos até agora, ensejaria essa rescisão, mas essa rescisão a rescisão até poderia ser feita, mas não se fala em desconto, porque efetivamente o contrato ele está sendo mantido, as aulas estão sendo ministradas. Ah, professor, mas eu não paguei por aulas EAD, não paguei por aulas à distância, paguei por aulas presenciais. Mas a instituição está proibida de ter aulas presenciais. Então não é a instituição que não quer. É uma proibição. Se ela abrir, ela pode ter várias sanções, né? Agora, para aquelas instituições que não estão prestando o serviço de forma adequada, que a carga horária não está sendo respeitada, aí sim se defende, então, a redução do valor da mensalidade. E já para pré-escola, onde não há qualquer prestação de serviço, aí não tem por que você continuar pagando. Se seu filho vai para um hotelzinho e efetivamente, claro, em casa, o hotelzinho não consegue lhe atender, ao contrário, você às vezes até tem que contratar uma babá para isso, né? Você teria dupla penalidade. Então não teria por que você manter esse contrato. O PROCON vem atuando em algumas situações, trazendo essas manifestações também em relação ao desconto, mas a gente precisa dizer também, Juliana, que o PROCON, embora muito atuante, ele não tem esse poderio de intervir nessas relações privadas dessa maneira. Tá certo? Então é quase que um norteador dos direitos do consumidor. Se o direito do consumidor não está sendo atendido, bom, é outra situação, tá bom? Mas o PROCON não tem esse poder de falar, você vai reduzir para 30%, você vai reduzir em 40%. Isso não existe, tá? Tem que ver realmente se o serviço continua sendo prestado
e também no tempo em que havia sido contratado. Em relação, desculpa, a pergunta do Enzo tinha sido nas revisões de contratos estudantis, né? Exatamente. Essas revisões entrariam na mesma pauta. Você, independente de força maior ou não, você teria a possibilidade de rescisão do contrato. Mas as revisões, quando as aulas estão sendo ministradas e no mesmo tempo, isso não tem qualquer base legal. Tá, e em relação às escolas particulares, que foi o que a Dani colocou, é aquela situação, né? Tô tendo aula, mesmo que de um modo diferente do previamente contratado, você está tendo serviço prestado. Então, não tem Sim. como alterar mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Peraí, tinha aqui uma Porque colocação. tem que lembrar disso, Juliana. Tem que lembrar que a faculdade está Peraí, sendo deixa eu obrigada achar a aqui, deixa eu não perder. Everton, tanto faz se as aulas aconteceram de forma online ou EAD nas faculdades particulares, foi aquilo que você colocou, né? Sim. Não há outra possibilidade de eu prestar os serviços, a não ser que eu incorra em sanção e depois ainda tenha que vir a aplicar multa para a instituição, né? Não tem outro jeito, não tem outra opção. Se fala em perda do direito, em sanções junto ao MEC, se fala, além das sanções municipais, que podem ser impostas de acordo com cada decreto municipal, se fala em sanções junto ao MEC. Então, assim, as instituições estão proibidas. Até que haja uma efetiva liberação, elas não têm outra maneira. Agora, veja, as instituições têm a obrigação de buscarem outros caminhos, outros meios, para que o contrato seja cumprido, para que o contrato efetivamente seja mantido. Caso essa alternativa não exista, ou a instituição não tome determinadas medidas, aí já estamos falando de uma não prestação do serviço, uma violação do contrato. Tá, Everton, pediram aqui para você só explicar um pouquinho novamente como é que fica a situação de locação no contexto comercial. Porque há muitos estabelecimentos comerciais que fecharam, né? Sim, eu fiquei impedida de exercer minha atividade um determinado período de tempo. Então, como é que faz? Eu posso tentar negociar com o meu locador o aluguel? Tem gente aqui perguntando isso. Na verdade, Juliana, a única coisa que nós temos ao nosso alcance, que podemos fazer nesse momento, é essa tentativa de conciliação, tá? Porque, como nós dissemos, não tem qualquer possibilidade, ainda não há nada na lei, e como eu disse, não vem nada nesse projeto de lei também que obrigue a suspensão dos pagamentos de aluguéis. Pode ser que daqui a um momento nós tenhamos algo novo nesse sentido, porque estamos vendo uma situação que de manhã você tem uma legislação, você tem um decreto, à tarde você tem outra, né? Mas, por enquanto, não há nada no nosso ordenamento ainda que permita que você simplesmente pare de pagar. O único caminho, portanto, está sendo efetivamente essa negociação. Como eu disse, há, em algumas circunstâncias, pessoas que estão ajuizando a ação, né? Nós temos aí Belo Horizonte, Brasília, ações que efetivamente, para alguns casos, suspenderam o pagamento, sim, do aluguel, e, como eu disse, não está tendo liminares de despejo, né? Mas o melhor caminho, exatamente pelo risco da ação, pode ser que o seu contrato seja enquadrado no artigo 421, pode ser que seja entendido essa força maior, você tenha o aluguel, a obrigação de pagamento do aluguel suspensa, mas tem que lembrar que a ação tem dois riscos, um de ganho e outro de perca. Então pode ser também que, às vezes, naquela sua circunstância, aquele magistrado não possui essa compreensão e você vai ser sucumbente na ação. Então não há nada na lei que permita efetiva suspensão do pagamento do aluguel. Há, sim, aquilo que permite a revisão contratual, para ver se uma parte está sendo muito onerada em relação à outra. Everton, vamos supor que a gente tenha aqui, ó, a Thaís perguntando para nós como é que ficam os contratos de alienação fiduciária. A Thaís, que a gente também conhece tão bem, que foi nossa aluna na graduação. Tá. Os contratos bancários, alienações fiduciárias em geral, já veio por decreto, aí depende de cada banco, efetivamente, né? Essa suspensão do pagamento, tá? Só que essa suspensão não está sendo feita de maneira gratuita, né, Juliana? Ainda mais se tratando de bancos. Até vi algumas notícias junto ao Santander também, mas entrando em contato eu vi que não era bem isso que estava sendo noticiado, né? Por fontes terceiras, não o Santander fazendo propaganda enganosa, não é isso. Mas esses contratos, até vindo por decreto federal, teriam a suspensão do pagamento, a possibilidade, a faculdade
do consumidor entrar em contato com o seu banco e falar, olha, eu gostaria de suspender por 60, 90, eu vi que a Caixa Econômica, até por pronunciamento do presidente, né, faria até por 4 meses a suspensão de crédito de pagamento de crédito imobiliário. Não sei se efetivamente isso ocorreu, mas havia a possibilidade. Então, essas suspensões para todo tipo de empréstimo, créditos consignados, independente de alguns bancos que estavam selecionando, olha, para aqueles que efetivamente estavam em dias. Outros bancos falaram, não, para todo mundo, mesmo você que não estava adimplente, até porque se você não estava adimplente antes, imagina agora, né? Então, fazendo efetivamente essa suspensão. Existe essa possibilidade, o que você precisa realmente é entrar em contato com o seu banco para saber quais são as condições que estão sendo ofertadas. A Maristela Tita está perguntando em relação aos... Opa, fugiu, dona Tita, volta aqui. Peraí, em relação aos cursinhos pré-vestibulares, podem aplicar multa sobre mensalidade até dezembro? Até já sei a situação que deve ser. Deve ser a situação da Maitê, filha dela, que deve estar fazendo um cursinho pré-vestibular, e provavelmente, acho que ela passou no vestibular, então ela quer rescindir o contrato com o pré-vestibular. E seria um contrato até dezembro. E eles estão querendo aplicar uma multa sobre o distrato. Exatamente, os cursinhos pré podem aplicar multa sobre mensalidades até dezembro para um distrato? Nós estamos aí em uma situação de força maior, Juliana. Então, por força maior, não haveria tal aplicação de multa, tá? Não seria abusivo, Everton? Sem dúvida alguma. Poderia até ser analisado o fato de eventualmente ser paga a multa e você pedir, então, essa devolução. Porque se você está em uma situação de força maior, onde você foi afetado, em razão disso você efetivamente não consegue cumprir o contrato, essa modalidade de força maior serve exatamente para isso, né? Causas supervenientes que vêm afetando o contrato, falando, não tem condições. A aplicação de multa, portanto, não seria cabível. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Dos empréstimos da Evelyn a gente já explicou. Dos cursinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Thaís colocou aqui para nós. Ocorreu a prorrogação dos prazos por 4 meses para o crédito imobiliário. Eles prorrogaram o pagamento, né? A suspensão. Dependendo do banco, né? Cada caso é um caso, né? Isolado, que tem que ser analisado. Cada banco tem liberdade normativa para fazer. A Dani está perguntando para a gente o seguinte: a escola da minha filha pede, peraí, Dani, volta aqui, pede para levar demonstração de redução salarial. Isso não é abusivo? Isso não existe, Juliana. A força maior insere, estamos todos inseridos em um fato de força maior, né? A pandemia é mundial. Então, assim, não tem qualquer necessidade de você comprovar que houve uma redução de renda, tá certo? Você não está inserido numa pandemia? Você não mora no planeta Terra, né? Você mora em outro planeta. Não esteja aqui, você precisaria demonstrar isso, mas a força maior aplica-se a todo. Caso, claro, Juliana, que cada uma das situações serão analisadas. Como eu disse, não há legislação que defina as escolas devem reduzir 30%, 40%, 20%. Não há isso, tá certo? Não há uma obrigatoriedade. A gente sabe, inclusive, que aqui dentro do nosso município, né, as escolas têm escolas praticando descontos de uma forma bem aleatória, inclusive, tá certo? Mas não há essa necessidade de você comprovar. A pandemia é notória. A pandemia foi decretada, né, a partir do dia 20 de março. Estado de calamidade, né, que foi decretado oficialmente. Estamos diante do fato público. Né? Só para as pessoas... É tão sério que dispensa o poder público de licitar. Isso é, eu compro o que eu quiser com quem eu quiser. Se eu, poder público, posso comprar o que eu quiser, de quem eu quiser, justificando calamidade pública, posso comprar máscara, álcool em gel, respirador, por que uma escola não pode vir ali a flexibilizar? Eles têm a liberdade de escolha de flexibilizar valores. Tem aqui uma outra pergunta da Cláudia, já que a gente está aqui, vamos abusar do professor Everton. Volta lá, deixa eu achar aqui.
Não sei se cabe a pergunta nesta live, mas se for o caso, como ficariam os contratos de prestação de serviço com os órgãos públicos? Exatamente o que a gente estava falando. Pode haver aqui, né, Everton, uma flexibilidade, tudo dentro desse período, né? Que é a tua opinião? Especialmente se tratando do Estado, onde tem, aí sim, teria outras possibilidades bem diversas do que nós temos no direito privado, das possibilidades de revisões de cláusulas contratuais por parte do Estado. Então, pode haver, sim, tais flexibilizações. Veja que essas situações todas, se nós estamos admitindo no campo do direito privado, fazendo, de certa forma, intervenções no direito privado, quanto mais no direito administrativo, né? Então, certamente, poderão haver essas flexibilizações vindas, efetivamente, do Estado, tá certo? Não da pessoa contratada, né? Aqui estão falando, não pode comprar o que quiser e como quiser, não é bem assim. Eu sei que não é bem assim, eu dei um exemplo grotesco, só para ficar mais fácil o entendimento, né? Algumas coisas têm que ser devidamente fundamentadas na calamidade pública. Deixa eu ver o que mais. Tem aqui elogiando, que são os melhores professores que já tiveram, aqueles N elogios, né, professor Everton Show? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pode colocar o que você estava falando, fazendo favor. Um detalhe, até aproveitando essa questão de contratos bancários, Juliana, a gente precisa sempre destacar que a força maior não faz com que os bancos parem de cobrar juros. Então, eu quero suspender por 30, 60, 120 dias. Beleza, mas sua parcela vai ser revisada, vai ter a incidência de juros. Aliás, uma das condições até mesmo imposta nesse decreto é que a taxa de juros seja mantida. Então, ainda que você efetivamente venha a solicitar ali a paralisação dos seus pagamentos, você sabe que a taxa de juros vai ser mantida. Então, a sua parcela poderá ser revisada, tá certo? Outra situação é que as demais contas, cartão de crédito, telefone, essas continuam normalmente, não há qualquer inibição de pagamento. Então, se você atrasar uma fatura de cartão de crédito, você sabe que os juros são bem elevados. E não vai ter essa revisão simplesmente alegando, eu estou no fato de força maior. Não teve nenhuma legislação a respeito disso. Então, as contas continuam vencendo normalmente, tá certo? Você acha que o banco vai passar a mão na cabeça de alguém? O banco vai perdoar alguém? O banco não é Santa Casa da Misericórdia, como eu explicava, né? O que eles vão fazer é que temporariamente eles vão suspender o recebimento. Porém, na hora que as coisas voltarem, o que eles deixaram de receber em 4 meses, eles vão parcelar para receber em 12, mas vão receber. Você está vendo algum banco perder dinheiro? Banco não vai perder dinheiro nunca na vida. Houve, igual como eu disse, uma divulgação. Eu, particularmente, não tive. Busquei através de alguns bancos, os principais bancos, busquei contato. A Caixa Econômica, confesso, a Caixa Econômica e Banco do Brasil, eu não entrei em contato. Mas os outros que falaram que alguns bancos privados não cobrariam juros, né? Em contato com esses bancos, não foi isso que, até pelo que tem no site deles, não é isso que está sendo informado. Os juros continuarão sendo cobrados. Ou seja, haverá sim uma revisão da sua parcela. Esse juro você vai pagar, sem dúvida alguma, tá? É como se você estivesse emprestando dinheiro ao banco naquele mês. Do banco, aliás. Né? Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se eu encontro. Não, estão dizendo, boa tarde, meus professores queridos, os melhores, não vejo a hora de vê-los em sala de aula de novo. Aquelas coisas assim, do novo normal, né? Que a gente sabe como é que vai ser a distância durante bastante tempo. Tem aqui uma pergunta. Eu costumo falar para os alunos, se eles acham que está sendo difícil para eles terem aulas ao vivo e tudo mais, nós, professores, que muitas vezes a gente liga o computador ali e só tem um monte de quadradinho, né? A gente não... Às vezes o aluno nem liga a câmera. A gente também sente muita falta desse distanciamento, né? Mas é um caso de necessidade, não é verdade? A Maristela Tita colocou aqui de novo. Eu não paguei a mensalidade do cursinho, aquela continuação da pergunta, porque eles mandaram um distrato e eu achei a multa abusiva. Devo pagar essa multa? Como é que eu faço para tentar uma restituição, então? Só via judicial, né? Aí tem que procurar. Vai, Everton. Explica. Sim, a orientação, para mim, Juliana, na verdade, eu seria prezar ali já pela revisão contratual, entendeu? Ingressar com a ação,
pedindo, se é o caso de rescisão, estão pedindo a rescisão contratual, né? O distrato daquele contrato e que o juiz determine, então, que em razão de força maior não será cobrada multa. Até porque, veja bem, o cursinho... Tem que judicializar, é isso, não dá? Tem que judicializar. Até o momento em que houve a prestação de serviço, não tem por que não pagar. Dali em diante, no momento que foi notificada a rescisão contratual, a aplicação da multa, por um estado de força maior, vai ser revista judicialmente, sem dúvida alguma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vocês arrasam, os melhores que eu já tive. A Thaís colocou que concorda. E assim a gente vai ficar com ego lá na lua. Orgulho de ter aprendido com os melhores. Aí, Everton, não dá. Assim a gente vai ficar com o ego muito inflado. Mais alguma colocação, Everton, que você acha interessante a gente ponderar aqui? Eu sei que você tem que dar aula daqui a pouco, né, também. Apenas, Juliana, que atentem-se todos em relação ao que vocês estão firmando nesse momento de pandemia, em relação aos contratos que estão sendo firmados. E eu não estou falando apenas de grandes contratos, não. Eu estou falando de contratos em geral. Contratos de compra e venda, de bens móveis, de produtos simples, como a gente usou exemplo, gel, máscara, né? Vocês viram, nós vimos, aliás, que foi divulgado que máscaras que custam, sei lá, 5, 10 centavos, está sendo vendido a R$5, R$10, uma máscara, álcool em né? gel, A mesma R$70, 1 litro de álcool em gel. Então, assim, claro que tem toda uma questão, como a gente falou, da lei da oferta e da procura, tem sim, efetivamente, aquilo que encarece qualquer produto, o transporte, a procura, a produção, mas nós sabemos que também, por outro lado, tem muito daquelas pessoas que querem realmente ter ganhos excessivos. Então, atentem-se aos contratos que vocês estão firmando todo o tempo, munem-se de provas, então se resguardem, guardem, exijam o cupom fiscal, a nota fiscal, façam provas, porque depois que você for, entre aspas, explorado nesse momento, que você firmar esse contrato, são essas provas que demonstrarão em juízo realmente a veracidade dos fatos, né? E vão permitir, então, que você seja restituído pelo valor excessivo que você pagou, e até mesmo cabendo aí uma restituição em dobro, ou ainda que aquele contrato seja revisado. Então, tenham atenção às cláusulas contratuais. Não é porque um estado de perigo, por exemplo, cheque calção em hospital para internação, né? Olha, você está lá com uma bala no peito e fala, não, ele só vai ser internado se você deixar um cheque calção. Bom, isso já é uma lei antiga, nós já sabemos disso, mas é um exemplo de estado de perigo. Então, façam. Tem que fazer o cheque calção? Vai lá e faz. Munam-se de provas, se resguardem, né? Faz a internação, resguarda a vida e depois procura um advogado e certamente você será reparado. Então, guardem todas as provas necessárias e tenham cautela em relação ao que vocês estão assinando nesse momento. E essas provas, só para a gente explicar para quem é bastante leigo no assunto, essa prova pode ser o teu recibo, o teu contrato, até aquela conversinha de WhatsApp trocada é considerada prova, o e-mail trocado, né? Então, tudo, tentem documentar e guardar tudo que você puder. É mais fácil você trazer tudo para o seu advogado depois, ele falar isso não serve, joga fora, do que você não ter fundamentação jurídica apoiada em provas que complementem o seu pedido, no caso. Quanto mais prova você juntar, melhor. Produzir o maior número de provas possível, exatamente. Né? Deixa eu ver aqui. Como o caso de pagar adiamento de um leito de UTI que estava ocorrendo em outro estado. Como o caso de pagar adiantamento de um leito de UTI. Ah, sim, com certeza, né? Então, aquela pergunta, né, Juliana? Você trabalha com o que mesmo? Antes de fazer a internação, com o que você trabalha? Tem condições? Qual que é o seu plano de saúde? Né? Você tem talão de cheques? Então, tudo isso, gente, é um estado de perigo, né? Que acaba motivando nulidade da relação jurídica, tá certo? Puxando a sardinha para o meu lado, na hora que entrar em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ninguém mais vai poder fazer esse tipo de pergunta. Porque são dados desnecessários saber a tua conta bancária para a saúde em risco que você está tendo. Posso perguntar se você é alérgico a alguma coisa, qual é o teu tipo sanguíneo, se você aceita transfusão ou não. Agora, né? Claro a informação, né?
A gente vai começar a conversar muito de direito do consumidor e proteção de dados, e espero que muita coisa mude. Lindos professores, sem falar que vocês têm uma ótima metodologia. Ótimo, obrigada. Mais alguma Obrigado. questão? Assim a gente não dorme nessa noite, que o ego vai ficar tão grande, né, que não vai caber na cama. Para casa, né? Vamos embora. Mais alguma questão a ser colocada? Aproveitem, que a gente está quase finalizando o nosso horário. Se quiserem. Mais alguma ponderação, Everton, que você considera importante? Juliana, apenas aproveitando o gancho, embora não esteja, fuja um pouquinho do tema em relação a contratos, lembrando que o projeto de lei também atenta-se a questões alimentares, né? Você que é estudante, jovem advogado, ou que atua no âmbito do direito de família, lembrem que o projeto de lei trata, como eu disse, de vários outros temas. Então, vocês viram que as liminares foram suspensas, portanto, liminares em relação a ações de despejo, né? Portanto, afeta diretamente o Código de Processo Civil. Vai ter uma repercussão no pagamento de pensões alimentícias, tá certo? É outro ponto que deve ser atentado também. Relações condominiais, conforme eu disse. Então, relações condominiais como um todo. Não apenas relações de condomínios edilícios, mas relações de condomínios comerciais também, né? Então, como que deverão ser geridos? Vai trazer uma autonomia ao síndico, que na verdade já está sendo aplicada, no nosso município já está tendo, mas isso vai ser por projeto de lei federal, portanto. Então, o síndico vai ter essa autonomia de fazer, olha, a academia que não abre, a brinquedoteca não abre, evitando realmente aglomerações, tá? Esses dias me perguntaram até se a questão de, se o condomínio edilício, você pode ter desconto no valor do condomínio em razão de ter esses fechamentos das áreas. Olha, eu estou restrito, não posso utilizar a academia do meu prédio, não posso utilizar a piscina. Como é que fica ali o condomínio? Eu não deveria ter uma redução? Lembre-se, gente, que, como eu disse, os síndicos estão tendo essa autonomia, embora também faça parte do projeto de lei federal, mas é parte de muitos decretos municipais, e eles estão alegando o seguinte: sim, não estou tendo aquele nível de higienização numa academia, conforme teria se tivesse a utilização corriqueira. Por outro lado, eu tive que me adaptar. Eu tive que colocar dispensers de álcool gel, tive que colocar papel toalha, tive que colocar lixeiras. Nosso decreto aqui fala que, para que você tenha prestadores de serviço no prédio, você tem que ter ali uma pia, uma cuba disponível para essas pessoas se higienizarem. E tudo isso gera custo. E condomínio como um todo, seja em shopping, seja em prédios, né, nada mais é do que um rateio de despesa. Então, você efetivamente você usou aquilo direta ou indiretamente. Então, não tem por que você ter um desconto no seu condomínio. Tá certo? E outra coisa que eu estava aqui pensando, o condomínio não teve, você não usufruiu, mas ele precisou continuar tendo manutenção, até para evitar a proliferação da doença, evitar a proliferação de outras doenças, como é o caso da dengue. Então, ele continuou tendo que ser limpo, varrido, lavado, né? Todo higienizado, todas as instalações de uso de área comum, né? Então, que teve até às vezes mais gasto ainda. Sim, assim, eu defendo particularmente, Leandro, até, por exemplo, voltando ao assunto do shopping center, que os fundos comerciais, os fundos, aliás, relacionados a propaganda, fundo de propaganda, fundo de marketing, eu estou vendo que muitos juízes têm, às vezes, concedido, sim, a suspensão desses pagamentos também, alegando que no período que está paralisado não precisa de propaganda. Mas vocês já imaginaram a quantidade de investimento nessa área que o shopping vai ter que fazer a partir do momento que houve essa liberação? Então vai ter que ser um investimento muito maior do que estava sendo feito. Então, não pagar o fundo comercial, não pagar ali o fundo de propaganda, vai resultar amanhã ou depois numa despesa maior que o shopping não vai conseguir manter. Né? Então, o condomínio, esse fundo, o fundo de promoção mesmo, ao meu ver, ele deve ser mantido, tá certo? Porque o investimento de marketing agora vai ser muito mais necessário. Na verdade, é como se o shopping estivesse voltando às suas origens e precisando ali de um reforço para fazer uma maturação comercial, né? Para chamar, atrair o público. É quase uma reinauguração para ele poder de novo cativar os clientes que ele perdeu com esse isolamento que todo mundo obrigatoriamente teve que obedecer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma perguntinha. Deixa eu ver aqui.
Everton, por enquanto não. Não sei se você quer colocar mais alguma ponderação aí, que eu te interrompi também. Não, esses seriam os Peraí, principais peraí. pontos que a Vou gente... te interromper. Tem que ser levado em consideração que alguns serviços são realizados, os pagamentos de forma parcelada, mas foi levado em consideração o valor total do custo. Marta, tem que ser levado em consideração que alguns serviços são realizados, os pagamentos de forma parcelada, tá? Que é um caso, mas tem que entrar em maiores detalhes para a gente entender. O Enzo fazendo uma pergunta. Eu preciso cancelar uma passagem aérea, porém não tive direito de reembolso algum, abuso, pois a multa contratual foi maior que o valor da passagem. Tá certo isso? Depende, né? Depende se houve essa necessidade de cancelamento exatamente para um destino onde você não consegue mais pousar. Vamos supor, você estava com viagem marcada para os Estados Unidos. Você não vai para os Estados Unidos agora, né? Não é o melhor momento. Então, houve essa necessidade de remanejo, tá certo? Agora, a gente tem que lembrar que existem normas específicas da ANAC de relações, em relação, aliás, a esse contrato de transporte aéreo, que são permitidas pelo governo. Então, ainda, como eu disse, ainda estão vigentes, tá? Então, se o seu destino, Enzo, é aquele onde você ainda consegue pousar, você consegue ainda prosseguir com o que você faria normalmente fora do ambiente de força maior, a multa, infelizmente, será imposta. Agora, se você conseguir comprovar que você não consegue mais viajar, aí vai ter que haver uma comprovação que você efetivamente foi afetado, que não é o momento de viagem, que o argumento está todo aí, né? A pandemia em si decretada, tá? Você pode, então, pedir essa remarcação da passagem aérea sem incidência de ônus, sem dúvida alguma. Mas vai necessitar que você comprove, portanto, que houve aí uma mudança Ai, na que sua... situação horrorosa. Cancelei por conta da Covid. Pois eu estou em Rio das Ostras, no Rio, que é um lugar horrível, péssimo. E não conseguiria chegar no Rio de Janeiro para embarcar. Nossa, é um lugar horroroso, Enzo. Estou com dó de você. Então, se a fundamentação jurídica é Covid, né, tudo tem que ser analisado caso a caso. Comprovando, demonstrando que você gostaria de retornar, não consegue, né? Em razão do risco, certamente. Você busca isso, inclusive o PROCON também estava fazendo, logo que foi decretada a pandemia, o PROCON reuniu as grandes companhias aéreas para fazer essas orientações. Como eu disse, o PROCON ele intermedia. Ele, às vezes, ele não tem o poder de intervir efetivamente numa relação privada, mas ele faz essa intermediação, ele tenta fazer esse acordo, compor, na verdade, né? E logo que houve a decretação da pandemia, o PROCON chamou, se eu não me engano, até o estado do Rio de Janeiro, chamou as companhias aéreas fazendo esse acordo, o que efetivamente foi acolhido. Então, foi possível você remanejar ali seus pacotes aéreos, seus pacotes turísticos, aliás, e suas passagens aéreas sem ônus. Só para fechar aqui, porque também, Thaís, o meu caso de reembolso de passagens aéreas com destino onde era o epicentro do vírus, bem na data da viagem. Eles não quiseram remarcar, mas reembolsaram em 50%, o destino era a Itália. Né? Eles reembolsaram 50% do valor gasto. Cada caso é um caso, tem que ver, né, o que resultou no cancelamento, se realmente não tinha condição do voo ser operado, do transporte. Sim. É bem que agora, até aproveitando o gancho, o transporte interestadual está proibido de sair do município de Campo Grande. Até só para a gente fechar, você viu aqueles casos recentes que estão embarcando as pessoas na estrada em pontos clandestinos? Sim. Então é isso também, se o teu transporte não for aéreo, está realmente impossibilitado dele ser prestado esse tipo de serviço. Ótimo. Esse caso da que informou, Juliana, sobre a nossa análise também, nós entendemos que é passivo de revisão, tá? Porque houve sim um prejuízo para ela, e não foi para ela, para a pessoa que comprou passagem, né? E não foi a vontade da pessoa, né? E não houve a vontade da pessoa em cancelar. Então não houve um cancelamento espontâneo, né, de implemento contratual que fizesse com que ela fosse penalizada em 50%. Então, a nosso ver, uma ação como essa, sem dúvida, é passível, sim, uma ação que eu digo no sentido de reembolsar tão somente 50%, é passível de reanálise judicial, tá? Cada caso tem que ser analisado em concreto, né? Não há uma regra geral, uma receita de bolo pronta
para ser usada por Nós, todo mundo, né? nós temos uma data inicial para tudo, 20 de março de 2020. Mais Certo? Que é a nada. data da pandemia. Tá? Dali em diante, estamos então diante de fatos de força maior. Everton, vamos encerrando por aqui, que eu sei que você tem que dar aula daqui a pouco, né? Muitíssimo obrigada. Até que enfim nossa live saiu, né? Que a gente estava enrolando há tanto tempo. Que essa seja só a primeira de muitas, que possamos fazer várias sobre temas extremamente interessantes, que conhecimento aqui não falta para a gente vir a debater. Muitíssimo obrigada por ter disponibilizado seu tempo para essa parcela, essa parceria aqui, essa troca de conhecimento, essa informação, ajudando a responder dúvida de tanta gente. Muitíssimo obrigada mesmo. Boa aula para você, que então essa seja a primeira de muitas que a gente possa fazer. E muito obrigada, Low Talks, por ter disponibilizado o espaço para a gente, né? E quem precisar de alguma coisa, contem conosco, a gente está aqui à disposição. E deem uma olhadinha lá na página da Low Talks, que é uma associação internacional de advogados e profissões afins, extremamente atuante, um propósito inovador, garanto que vocês vão gostar muito. Muito obrigada pela presença de todos. Pode falar. Essa live vai ficar salva, né? Vou salvar agora. Vou tentar salvar agora nos stories ou no IGTV, vou ver como é que vai ficar aqui, mas eu vou te salvar. Juliana, obrigado você também pelo seu tempo. A todos que assistiram, que participaram. E, como você disse, essa, sem dúvida, será a primeira de várias outras que estão por vir também. Tá bom? Muitíssimo obrigada a todos que estiveram aqui conosco até agora. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.